O Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil, venceu ontem o Bahia mais uma vez por 1-0, a exemplo do que havia feito na Fonte Nova. A gente viu ontem um novo Flamengo, o Tite levando para campo um time sem o Pedro. Vamos falar bastante sobre isso, sobre tudo que aconteceu nessa partida em termos táticos no vídeo de hoje, é depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Já deixa o teu like, já se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Já vamos direto para o campinho. Bahia foi a campo com seu time titular tradicional, que vem se apresentando aí com muita frequência, sem nenhuma novidade, sem nenhuma mudança. Marcos Felipe, Santi Arias, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas, Cauli, Everaldo e Tassiano. E o Flamengo? Como é que o Flamengo foi a campo? O Flamengo trouxe uma novidade, a escalação do Everton Araújo, que acabou se mostrando uma opção acertada da comissão técnica. Bola dentro do Tite e dos seus auxiliares ali, da sua comissão técnica, de terem a coragem de escalar o garoto. Então o Flamengo foi a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Ortiz e Everton Araújo, Arrascaeta como um 10 e não como um falso 9, atuando na posição que ele está acostumado a atuar. Luiz Araújo do lado esquerdo, Gerson do lado direito e o Bruno Henrique no comando do ataque. Eu vou colocar agora no campinho as duas equipes juntas para mostrar para vocês como a saída de bola do Flamengo foi muito bem fluida, muito bem estruturada. Volto a falar sobre o dever de casa bem feito da comissão técnica. O Bahia sobe o bloco em 4-3-3, ocupando muito o corredor central, povoando muito essa zona central do campo. O que o Flamengo fez? Muitas vezes baixou o Ortiz para ter uma igualdade numérica aqui, conseguir circular essa bola e progredir, especialmente pelo lado direito. Então levava essa bola para o Ortiz aqui, então na hora que o Flamengo circulava para o lado esquerdo e trazia de novo para o lado direito, gerava uma vantagem aqui, se aproveitando dessa dificuldade do Bahia em balançar rápido a sua defesa. E aí encontrava sempre o Wesley aqui como homem livre e tinha muitas vezes até uma situação de 3 contra 3. O Arrasca vinha aqui circular perto da bola e o Flamengo tinha Wesley, Gerson e Arrascaeta contra Canu, Luciano Juba e Jean Lucas. O Flamengo progrediu bastante pelo lado direito do campo, foi o lado que o Flamengo escolheu progredir mais, especialmente pelo lado direito, quando estava em organização ofensiva, e deu muito certo, foi uma estratégia muito acertada da comissão técnica. E aí a circulação da bola de fora para dentro funcionou muito bem também, é sim a forma mais indicada de machucar esse Bahia, e o Flamengo conseguiu vantagem, conseguiu progredir, conseguiu machucar o time do Rogério Ceni, fazendo essa bola circular de fora para dentro, do Wesley para o Gerson, para o Arrascaeta. Então, muito boa a escolha de estratégia, muito boa a forma como o Flamengo progrediu no campo de jogo, e foi algo que eu apontei aqui no pré-jogo. Fico feliz quando a gente aponta aqui as situações no pré-jogo e elas de fato acontecem no campo de jogo e dão certo, né? Que é o melhor ainda. Quando o Flamengo não conseguia progredir rápido a partir desse bloco alto, desse 4-3-3 do Bahia, e o time do Rogério Ceni conseguia baixar aqui para ficar no bloco médio no 4-5-1. O Flamengo também conseguia vantagem porque colocou o Ortiz e o Everton Araújo, também apontei isso aqui no pré-jogo, fora desse bloco como iscas para atrair o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, para gerar salto de pressão, gerar espaço nas costas. Então, mesmo quando o Bahia entrava nesse bloco médio, bloco baixo, o Flamengo conseguia progredir, às vezes com passe cavado, passe por elevação. O Fabrício Bruno achou algumas vezes aqui o Gerson, o Flamengo conseguia fazer a bola circular também pelo lado direito, e também conseguia vantagem a partir desse tipo de contexto, desse tipo de dinâmica. Apontar também a liberdade que o Tite deu para os dois pontas, né? Ponto muito positivo desse jogo, os dois pontas atuando muito por dentro, flutuando bastante. Então o Flamengo tinha dois atacantes, por assim dizer, né? A Arrascaeta muito próximo do Bruno Henrique, e também o Luiz Araújo e o Gerson mais por dentro como meias, né? Como dois pontos que trabalhavam como meias. E aí muita troca de posição também entre os pontas e os laterais também aparecendo por dentro, com os pontas por fora. Essa troca de posição do ponta com o lateral é muito importante para gerar dúvida na marcação. Foi muito bem feita essa troca, muito importante essa dinâmica para gerar esse tipo de indecisão na marcação do adversário. Agora a gente está vendo o Bahia saindo com a bola. O Flamengo, a exemplo do que fez o Bahia, também subiu o seu bloco no 4-3-3. Por quê? Porque o Bahia coloca 4 jogadores aqui para construir. O Marcos Felipe é uma peça importante. O Rogério Ceni coloca o Marcos Felipe para ser mais um jogador aqui nessa construção, e aí você tem 4 jogadores. Então o Flamengo subia com 3 e ainda assim ficava em inferioridade numérica. Essa primeira fase de construção do Bahia, essa série de bola do Bahia, é muito bem estruturada, porque usa o Marcos Felipe e porque tem movimentações muito interessantes. É muito difícil de achar o Bahia nessa primeira fase de construção. O uso do Marcos Felipe como um cara ativo nessa construção
gera sempre um homem livre e normalmente esse homem livre é o Cauli que está destacado aí. O Cauli que não fez uma boa partida, o Cauli que não é nem sombra do Cauli de 2023. Realmente um ano de 2024 do Cauli bem abaixo do que foi o ano de 2023. Uma dinâmica muito interessante do Bahia para gerar homem livre também, para poder confundir a marcação do adversário, é esse movimento aqui do Caio Alexandre, arrastando a marcação lá para aquele lado direito, se movimentando um pouquinho mais para o lado direito, e aí o Ribeiro vem ocupar esse espaço que o Caio Alexandre liberta aqui. E aí, se essa marcação do adversário não estiver muito bem encaixada, muito bem estabelecida, se alguém vai cobrir quem, se essa mudança de posicionamento vai gerar uma perseguição mais longa, ou se vai haver uma troca, gera uma dúvida no adversário. O Flamengo ficou nessa dúvida. O Ortiz não perseguia o Ribeiro longo até ele fazer esse movimento aqui. O Arrascaeta às vezes ficava na dúvida se perseguia o Caio Alexandre ou se ia atrás do Ribeiro. Essa situação aqui gerou a grande chance do Bahia no começo do jogo, né? Muito mérito do adversário. O Ribeiro consegue tramar aqui com o Luciano Juba, outro bom jogador também, muito bom passador, muito inteligente para construir. Então o Bahia consegue gerar essa dúvida aqui, consegue progredir. Lindo passe do Ribeiro nas costas da defesa do Flamengo para achar o Everaldo. Então foi de fato a grande chance do Bahia. O time do Rogério Ceni conseguiu em alguns outros momentos também achar essa vantagem por esse lado aqui, com movimentação do Jean Lucas arrastando o Everton Araújo e o Everton Ribeiro achando aqui esse posicionamento nas costas do Gerson, mas não mais sendo tão incisivo assim, né? O time conseguia achar essa vantagem aqui, conseguia progredir, mas não conseguia ser tão incisivo assim em último terço. Teve uma outra situação que eu falei bastante aqui no pré-jogo. O Flamengo tinha que aproveitar o espaço nas costas da última linha do Bahia. O Bahia ia subir essa marcação, estava atrás no placar, tinha perdido o jogo de ida em casa por 1-0 e ia adiantar as suas linhas de marcação. Então eu apontei aqui que seria importante o Flamengo atacar as costas da última linha. O gol sai exatamente assim. Vamos dar uma analisada nesse gol aqui também para a gente exaltar esse jogadoraço que é Leonardo Ortiz. Primeiro, a coragem do Ortiz para poder conduzir no meio de dois jogadores. Ele recebe essa bola de costas, ele gira e joga. Ele nem se preocupa com a pressão do adversário, ele lida muito bem com essa pressão do adversário, é muito corajoso, confia muito no próprio taco. Aqui ele recebeu, girou, jogou, avançou, conduziu e tentou achar esse passe aqui nessa situação de 3 contra 3 que o Flamengo conseguiu gerar. Também falei bastante sobre isso no pré-jogo, sobre o Flamengo tentar gerar a situação de 4 contra 4 na última linha, de 3 contra 3, porque o Bahia tem 5 nessa linha de marcação. Então, gerar esse mano a mano era importante. O Flamengo conseguiu gerar aqui essa situação de 3 contra 3. O primeiro passe do Ortiz a gente sabe que não entrou, que foi interceptado, mas aí ele pensou muito rápido e já mandou de novo essa bola na profundidade de primeira. E aí você tem um cara que é uma flecha, que é o Bruno Henrique, né? Que lê muito rápido a jogada e que é muito veloz, tem muita explosão, muita força. E aqui a coragem dele para achar esse passe no Arrasca. E aí eu vou até voltar um pouquinho mais no lance aqui para poder exaltar também a movimentação do Arrasca. Desde que essa bola sai aqui para o Bruno Henrique, olha só como é que ele já buscou essa vantagem posicional que eu estou apontando ali, mas na frente estou destacando. Ele acompanha muito rápido a jogada. Ele correu na máxima velocidade que ele tinha, ele sabia que ele ia ficar atrás dali da bola, então ele podia correr o mais rápido possível, que ele não ia ficar impedido. Então ele acelerou muito bem, com um timing muito bom, com uma leitura muito boa, para poder obter essa vantagem posicional no final da jogada. Então, muito mérito também do Arrasca para poder estar à frente da marcação e conseguir empurrar essa bola para o fundo da rede do Marcos Felipe e fazer o gol da vitória do Flamengo. Gente, depois do gol, o jogo ficou muito condicionado pelo resultado. O Flamengo tinha uma vantagem de 2-0 no placar agregado e baixou as suas linhas, passou a contra-atacar, mais ainda do que passou a fazer no início do segundo tempo, né? De fato, o Flamengo no início do segundo tempo começa a baixar um pouquinho as suas linhas e apostar mais no contra-ataque, tem uma chance com o Luiz Araújo, que o Gabriel Xavier bloqueia bem a finalização do camisa 7 do Flamengo. Depois tem uma outra chance com o Bruno Henrique, também num outro contra-ataque, finalização bonita do BH, que o Marcos Felipe defende. E depois, no gol que a gente acabou de mostrar aqui, e aí depois do gol, de fato, o jogo ficou muito condicionado. O Bahia passou a não acreditar mais que poderia fazer 2 gols para levar o jogo para os pênaltis. O Bahia me pareceu assim, entregou os pontos. O Rogério Ceni começou a mexer as peças ali, colocou o Ademir, colocou o Lúcio Rodrigues, mas os jogadores não conseguiram corresponder. O Flamengo se defendeu muito bem, protegeu muito bem, muito compacto, né? Sofreu muito pouco, quase nada, eu diria que nada, né? E o Bahia, como já falei, sem forças para reagir também, mentalmente ali, já não acreditando mais, e aí o jogo ficou muito condicionado pelo placar. Achei que o Tite demorou um pouquinho para mexer, poderia ter mexido um pouquinho antes, para poder dar um descanso aí para alguns atletas importantes. Eu fiz muitos elogios ao Tite no vídeo de hoje, vocês viram, mas é importante também a gente ressaltar que nem sempre tudo é perfeito e o técnico não vai acertar tudo no jogo. E é assim, é normal. Então o Tite demorou um pouquinho para mexer. Fora isso, galera, uma atuação muito segura,
Um jogo que o Flamengo não teve nenhuma finalização no alvo. O Matheus Cunha não precisou fazer nenhuma defesa. Um jogo muito seguro do Flamengo. E o time do Tite tá na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Corinthians. Gostou desse vídeo? Gostou dessa análise? Sabe aonde que eu aprendi a analisar jogos de futebol? Na CMA, Comunidade Mestres da Análise. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre futebol, que eventualmente quer aprender a analisar jogos, quer trabalhar nessa área do futebol que está crescendo muito, o mercado do futebol está crescendo demais, eu te recomendo a ingressar na CMA, tá na promoção, você paga parcelado. Aqui no canal Falando de Tática você tem um valor especial, porque o canal Falando de Tática e o Laboratório do Futebol são parceiros. Então acessa aqui na descrição desse vídeo o link para você ingressar na CMA com desconto. Você vai entrar numa plataforma que tem conteúdos infinitos sobre futebol, tem 10 cursos, tem mais de 300 horas de aulas gravadas, então eu recomendo demais. Entra agora na Comunidade Mestres da Análise, você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui!